Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o projeto Matemática. Trigonometria, aula 5. Trigonometria em um triângulo qualquer e lei dos senos e lei dos cossenos. Desde a antiguidade, o homem gosta de representar e descrever as terras à sua volta. Um dos mapas mais antigos da história é o mapa de Gassur. Essa pequena placa de argila cozida é datada de um período de 3.800 a 2.500 anos antes de Cristo. Nela, podemos ver a representação do rio Eufrates e alguns acidentes geográficos adjacentes. Essa placa é originária da região da Mesopotâmia. Hoje, existe toda uma ciência voltada para, entre outras coisas, a representação e a descrição de um lugar ou região. Estou falando da topografia. E um equipamento fundamental para essa ciência é o teodolito. Esse equipamento nos permite fazer medições de ângulos horizontais ou verticais. Essa característica, associada às relações trigonométricas que veremos na aula de hoje, torna o teodolito importantíssimo para a engenharia civil e astronomia, por exemplo. Bem, vamos à aula. Relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Lei dos cossenos. Considere um triângulo de lados A, B e C, não necessariamente um triângulo retângulo. Agora, vou traçar a altura H em relação ao lado C. Isso divide C em dois segmentos, M e N. Vou dizer então que C é igual a M mais N. Note que acabei construindo dois triângulos retângulos. No triângulo retângulo da esquerda, temos o seguinte: A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. E no triângulo retângulo da direita, temos B ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Nessa última expressão, isolando H ao quadrado, temos H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Vou substituir essa expressão na expressão do triângulo retângulo da esquerda. Usando o mesmo raciocínio, posso escrever que N é igual a C menos M e substituir esta expressão também na expressão do triângulo da esquerda. Temos então o seguinte: A ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado mais C menos M ao quadrado. Desenvolvendo um pouco mais, chegaremos em A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2MC. Agora note, no triângulo retângulo da direita, vou construir o ângulo alfa. Em relação a alfa, M é cateto adjacente e B é a hipotenusa. Logo, por cosseno de alfa, temos M sobre B. Isolando M, temos então que M é igual a B cosseno de alfa e posso substituir essa expressão na última expressão que tínhamos encontrado. Daí, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno de alfa. E essa é a lei dos cossenos para o lado A do nosso triângulo. Me permita resumir um pouco. Temos aqui o nosso triângulo ABC. Se em relação ao lado A tivermos o ângulo oposto alfa, podemos montar a seguinte lei dos cossenos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo oposto ao lado A. Agora, e se fizermos o ângulo beta oposto ao lado B? Podemos usar o mesmo raciocínio. Então, B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC vezes o cosseno de beta, que é o ângulo oposto ao lado B. E por fim, se eu supuser o ângulo gama oposto em relação ao lado C, temos então C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de gama. E agora temos a lei dos cossenos completa para esse triângulo. Me permita fazer um lembrete. Ângulo central e ângulo inscrito na circunferência. Temos aqui uma circunferência e vou construir o ângulo BAC.
Como o vértice A desse ângulo é um ponto da circunferência, dizemos que BAC é um ângulo inscrito. Agora, vou construir o ângulo BOC, O sendo o centro da circunferência. Dessa forma, BOC é ângulo central. Vou chamar o ângulo BOC de alfa e BAC beta. De uma maneira muito conveniente, vou traçar agora o diâmetro dessa circunferência passando por A. Isso divide o ângulo alfa nos ângulos alfa1, alfa2, não necessariamente na metade. E o ângulo beta fica dividido em beta1, beta2, também não necessariamente na metade. Você consegue ver o triângulo AOC no meu diagrama? Ele é um triângulo isósceles, pois dois de seus lados são o raio da circunferência. Dessa forma, nesse triângulo, se um ângulo é beta1, o outro também é beta1. Usando o mesmo raciocínio, temos que no triângulo AOB, se um de seus ângulos é beta2, o outro também é beta2. Você se lembra da nossa aula 11 de geometria analítica? Nela, falamos também sobre ângulo externo de um triângulo. Usando aquela relação, temos o seguinte: alfa1 é igual a 2 beta1. E da mesma forma, alfa2 é igual a 2 beta2. Somando essas duas expressões, temos alfa1 mais alfa2 é igual a 2 que multiplica beta1 mais beta2. Por fim, alfa é igual a 2 beta. Acabamos de demonstrar que o ângulo central é o dobro de um ângulo inscrito em uma circunferência. Deixa eu resumir um pouco. Temos aqui alfa igual a 2 beta. Um ângulo central é igual ao dobro de um ângulo inscrito na circunferência. Agora, note que o ângulo inscrito BAC abrange o arco BC nessa circunferência. O mesmo ocorre com o ângulo central BOC. É por isso que essa relação funciona. Tanto que, se eu construir o ângulo BDC, também pegando o mesmo arco BC, posso afirmar que ele também está contido nesta relação. Logo, ele também é beta. O que nós concluímos dessa parte? É que dois ângulos inscritos abrangendo o mesmo arco na circunferência são congruentes entre si. Agora que entendemos melhor a relação entre ângulo central e ângulo inscrito em uma circunferência, vamos falar de lei dos senos. Temos aqui uma circunferência de raio R e centro O. Vou colocar um triângulo ABC inscrito na circunferência. No vértice A, o ângulo alfa, oposto ao lado A. Note que o ângulo BAC abrange o arco BC na circunferência. Construindo o diâmetro da circunferência a partir do vértice B, temos então o ângulo BDC. Esse ângulo também abrange o arco BC, logo ele também vale alfa. Como o ângulo central é de 180 graus, o ângulo inscrito em C tem que valer 90 graus. Dessa maneira, o triângulo BDC é um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, sabemos que sua hipotenusa é o diâmetro da circunferência, 2R, e que em relação a alfa, A é cateto oposto. Dessa maneira, seno de alfa é igual a sobre 2R, ou A sobre seno de alfa é igual a 2R. Generalizando essa expressão para os três lados do triângulo, podemos fazer o seguinte. Vou construir aqui o lado B e o ângulo oposto, beta, e o lado C e o ângulo oposto, gama. Dessa forma, temos A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de gama, que é igual a 2R. E essa é a lei dos senos para esse triângulo. Exemplo 1. Dois lados de um triângulo medem 8 centímetros e 12 centímetros, formando entre si 120 graus de abertura. Determine o valor do terceiro lado. Deixa eu fazer um esboço. Tenho aqui um triângulo, um de seus lados 8 centímetros, o outro lado 12 centímetros. E de acordo com o texto, eles formam 120 graus. Queremos saber o valor do lado L desse triângulo. Usando a lei dos cossenos, podemos escrever o seguinte. L ao quadrado é igual a 12 ao quadrado
mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 12 vezes 8, cosseno de 120. Desenvolvendo mais um pouco, L ao quadrado é igual a 144 mais 64, menos 192 vezes cosseno de 120. Para quem ainda tem dúvida em achar seno, cosseno e tangente de ângulos que não estão no primeiro quadrante, minha sugestão, assista a nossa aula 1 de trigonometria. Continuando. L ao quadrado é igual a 208 menos 192 vezes menos meio. Portanto, L ao quadrado é igual a 304. Logo, L é 4 raiz de 19. Você circula a resposta e coloca #acabou. Exemplo 2. Considere um triângulo ABC inscrito em uma circunferência de raio R, sabendo que no vértice A temos 30 graus e que o lado oposto mede A igual a 15 centímetros. Determine R. Tenho aqui um triângulo ABC inscrito em uma circunferência de raio R. Pelo texto, no vértice A, 30 graus e o lado oposto, 15 centímetros. Então, pela lei dos senos, sabemos que 15 sobre seno de 30 graus é igual a 2R. Ou seja, 15 dividido por meio é igual a 2R. Desenvolvendo mais um pouquinho, R é igual a 15 centímetros. Você circula a resposta e #Sussa. Exemplo 3. Sabendo que os lados de um triângulo medem 2, raiz de 6 e raiz de 3 mais 1. Determine seus ângulos internos. Vou fazer um esboço. Tenho aqui um triângulo, o lado 2 e oposto a ele o ângulo alfa. O lado raiz de 6 e oposto a esse lado, beta. Por fim, raiz de 3 mais 1, oposto ao ângulo gama. Nós sabemos pela lei dos cossenos que 2 ao quadrado é igual a raiz de 6 ao quadrado mais raiz de 3 mais 1 ao quadrado, menos 2 raiz de 6 vezes raiz de 3 mais 1 cosseno de alfa. Desenvolvendo um pouco mais essa expressão, temos o seguinte. 3 mais raiz de 3 é igual a raiz de 2 vezes 3 mais raiz de 3 cosseno alfa. Portanto, cosseno de alfa é 1 sobre raiz de 2, logo alfa é 45 graus. Agora, pela lei dos senos, nós sabemos que 2 sobre seno de alfa é igual a raiz de 6 sobre seno de beta. Dessa maneira, 2 sobre 1 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 6 sobre seno de beta. Desenvolvendo um pouco mais essa expressão, seno de beta será a raiz de 3 sobre 2. Logo, beta é igual a 60 graus. Como sabemos, em um triângulo, alfa mais beta mais gama tem que ser 180 graus. Portanto, o valor de gama é 75 graus. Não se esqueça de circular as 3 respostas e colocar #chique. Bem, gente, esse foi o projeto matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!